Faça um bom dia, faça uma boa tarde. Tudo bem com você? Nós vamos aqui então hoje agradecendo a Deus por esse momento. Hoje também improvisado aqui tá o vídeo, mas vamos lá, vamos fazer, não vamos deixar de fazer, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu, a graça de amanhecermos, de estarmos vivos e poder dar glória a Deus por esse dia, né? E vamos continuar. Então, ontem nós lemos o capítulo 9, do versículo do 1 ao 4. Mas eu vou voltar de novo, porque ele é uma oração, lembra que eu disse? Aliás, o versículo 9 inteiro praticamente é uma oração. A gente entende aqui como uma oração do rei Salomão, né? O autor coloca como se fosse o rei Salomão fazendo essa oração a Deus, falando do seu pai, né? Seu pai Davi, e da construção do templo. E lembrando que todos nós somos reis e rainhas, porque nós somos filhos de Deus. Então, assim como Salomão colocou e atribuiu, né, e o texto foi atribuído a Salomão, seja atribuído também para você que é rei, você que é reinante, você que nasceu para governar, né? Porque Deus nos fez todos governantes, todos filhos e filhas. E se nós somos filhos e filhas do rei, nós somos reis e rainhas também, governantes, e devemos governar essa terra. Como Deus nos pediu, né? Como Deus nos pediu quando Ele fez a criação. Se a gente ler lá no Gênesis, a gente vai perceber que esse capítulo 9, esse comecinho aqui, ele vai falar da criação, né? Então, vamos continuar, então, estudando mais um pouquinho, né? Meditando mais um pouquinho, vendo o que Deus quer para nós nesse capítulo 9. Então, lá no finalzinho do 8, ele falava assim, né? Voltei-me então para o Senhor e lhe supliquei, dizendo com todo o meu coração. E aí o que ele disse? Aí começa o 9. Deus dos pais e Senhor de misericórdia. Ou seja, Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados. Abraão, Isaac, Jacó, né? E todas as tribos. Da onde veio Jesus, daqui veio a nossa salvação, que é a própria sabedoria. Olha que interessante aqui, ó. Deus dos pais e Senhor de misericórdia. Tudo criaste com a tua palavra. Com a tua sabedoria formastes o homem para dominar as criaturas que fizestes. Para governar, para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça. Então, se você governa com santidade, com justiça, se você leva a sua casa, a sua família, né, os seus filhos com santidade e justiça, você está no caminho de Deus, no caminho da sabedoria, no caminho daquilo que Deus criou para nós, nessa terra aqui. Lembrando que nossa terra nós vivemos na contramão do que aquilo que Jesus veio pregar e anunciar. Né, que Ele era o caminho, Ele é a verdade, que nos leva até o Pai. E o Pai, sendo o Criador, Ele criou esse mundo para nós. Só que esse mundo, infelizmente, aqui não governa e nem domina a justiça e a santidade. Mas nós precisamos fazer com que a justiça e a santidade seja governada no nosso mundo. Então vamos lá, né? O Senhor que fizesse, né? Com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça e exercer o julgamento com retidão de alma. Concede-me a sabedoria que está entronizada ao teu lado e não me excluas do número de teus filhos. Então essa é a oração que ele começa a fazer. Daí ele vai falar, ó, eu sou o teu servo. Então nós todos somos servos, porque Jesus disse que aquele que quisesse ser o maior nesse mundo tinha que ser aquele que mais serve. Então veja, eu sou o teu servo, filho de tua serva, homem fraco e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Mesmo que alguém fosse o mais perfeito dos homens, e se lhe faltasse a sabedoria que provém de ti, ele de nada valeria. Lembra quando nós começamos a ler e estudar o livro de sabedoria, que ele fala que a sabedoria, mesmo que o homem tenha tudo, se não tiver sabedoria, ele não tem nada? Então é isso aqui, ó. Mesmo que alguém fosse o mais perfeito dos homens, se lhe faltasse a sabedoria que vem de ti, ele nada valeria. Versículo 7. Tu me escolhestes como rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Aqui é atribuído a Salomão e eu atribuo hoje a cada um de nós também. Porque cada um de nós somos servos, filhos e filhas, né, desse Deus maravilhoso. E nós viemos aqui para quê? Para reinar, para governar, para cumprir o nosso propósito, né? Nosso propósito de levar vida,
de levar justiça, de governar com santidade e justiça, né? E exercer o julgamento com retidão de alma. Então, tu me escolheste como rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Tu me mandaste construir um templo sobre o teu monte santo, um altar na cidade onde fixasse a tua tenda, cópia da tenda santa que tinhas preparado desde o princípio. Olha, essa cópia da tenda santa que tinhas preparado desde o princípio, veja, aqui Salomão está dizendo que porque foi Salomão que construiu o templo. Depois, quando vem Jesus, então aqui ele quer dizer o quê? Aqui ele fala assim, ó, cópia da tenda santa que tinha preparado desde o princípio. Quem que estava preparado desde o princípio? E a Bíblia toda no Antigo Testamento vai falar. Jesus. Veja, hoje, olha que interessante esse versículo 7. Ó, tu me escolheste como rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Tu me mandaste construir um templo sobre o teu santo monte. Onde é o santo monte de Deus hoje? É dentro de você. É dentro do seu coração. É dentro de cada um de nós. Porque dentro de nós está o nosso corpo, é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, veja, hoje você não precisa construir um templo de madeira, de pedras, de tijolo. Porque Jesus está dentro de cada um de nós. Só que lá no passado eles fizeram uma tenda, assim, uma tenda não, um templo, que ele fala aqui, ó, tu me escolheste como rei, né? Tu me mandaste construir um templo sobre o teu santo monte, um altar na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que tinha preparado desde o princípio. Então, uma cópia da tenda santa. Lá no passado, Jesus ainda não tinha vindo, quando Salomão construiu o templo. Então, ele mandou fazer uma tenda, uma cópia daquela que deveria vir. Daquela tenda que deveria vir. E essa tenda de Jesus veio e habitou entre nós. E no nosso coração ele habitou e deixou o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita dentro de nós. Sem o Espírito Santo não há sabedoria, não há entendimento. Sem o Espírito Santo a gente não é filho de Deus. Não somos filho de Deus. Se nós então deixarmos o Espírito Santo agir dentro de nós, como que filhos nós seremos? Nós só vamos fazer besteira, só vamos fazer coisas erradas. E nós somos fracos, e mesmo com o Espírito Santo dentro de nós, nós fazemos muitas coisas erradas, que nos remete depois a um pensamento assim, puxa, por que eu agi desse jeito? Né? Mas aí vem logo em seguida, mas agora eu sou uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou aprender com isso que eu fiz, eu errei, mas eu vou consertar, eu vou modificar o jeito de eu ser, eu vou melhorar a cada dia, a cada momento, a cada minuto. Por quê? Porque senão o inimigo vai ficar te culpando a todo instante e você não vai exercer o seu papel de filho, de reinante e governante dessa terra. Porque você vai ficar só com os remorsos, com culpa, se sentindo ofendido, se sentindo magoado por você mesmo, né? Não se perdoando. Lembra quando eu dizia que a gente não se perdoar significa que eu não aceitei o sacrifício de Jesus? Porque ele veio para nos perdoar todos os nossos pecados. Quem sou eu de não me perdoar? Percebe? Interessante, né? Então veja aqui, é muito lindo esse versículo, olha. É uma cópia da tenda santa que tinha preparado desde o princípio. Então Salomão fez um templo, mas esse templo era só uma cópia dessa tenda que viria futuramente e que habitaria dentro de nós. Ah, mas então quer dizer que eu não preciso mais ir na igreja, não preciso mais orar na igreja? Sim, nós temos que ir. Temos porque nós nos encontramos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para celebrar o nome de Jesus, para que a gente possa cada vez mais lembrar de Jesus e viver, nos fortalecer na fé entre irmãos na igreja. Lógico que temos, mas não podemos esquecer que saindo dali, nosso templo verdadeiro, Jesus sai conosco, Jesus está conosco, ele caminha conosco porque ele está dentro de nós, templo do Espírito Santo, certo? Então nós temos sim que nos fortalecer entre irmãos, mas não podemos esquecer que ele está dentro de nós. Antes de tudo, Jesus, quando a gente sai do templo, quando a gente sai da nossa igreja, ele não fica lá. Muito pelo contrário. Ele está e ele vai onde eu for. Porque ele caminha comigo, ele é um templo vivo e habita dentro de nós. Então, continuando aqui. Contigo está a sabedoria. Olha que lindo. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas palavras e que estava presente quando criaste o mundo. Olha que lindo, né? O próprio Jesus.
ela sabe, ela é sabedoria, ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos. Olha que maravilhoso. Manda a sabedoria desde o céu santo e envia desde o teu trono glorioso para que ela me acompanhe e participe dos meus trabalhos e me ensina o que é agradável a ti. Gente, se isso aqui não for uma oração linda, maravilhosa, o que ela é então? Que sabedoria, né? Que livro maravilhoso. Olha o 11. Porque ela tudo sabe e tudo compreende. Ela me guiará prudentemente em minhas ações e me protegerá com a glória dela. Me guiará prudentemente em minhas ações e me protegerá com a glória dela. Gente, eu fico encantada com o livro de sabedoria. Então aqui assim, olha os 12. Assim as minhas obras serão agradáveis a ti, e eu poderei governar com justiça o teu povo, e serei digno do trono de meu pai. Pode atribuir a Salomão, né, o trono do pai Davi, e pode atribuir aqui ao quê? Ao nosso pai celestial, aquele que nos criou, aquele que fica no trono, aquele a quem nós devemos tudo, a nossa vida, né? O nosso viver, o nosso respirar, o nosso ser. Nós somos dele, ele que nos deu a vida. Só ele tem vida. A quem nós iremos se só ele tem vida eterna, né? Vida e vida eterna. Ele nos dá essa vida aqui, corporal, hoje na terra, e nos dá também a vida eterna. E eu vou parando por aqui no versículo 10, para que você possa refletir sobre esse vídeo aqui, sobre que nós fizemos, sobre esse livro de sabedoria, do capítulo 9, né, o versículo de 1 a 10, porque de 1 a 12, porque ela é uma oração. Eu vou deixar ele bem curtinho para você ir lá, ouvir de novo, ouça de novo, medite sobre o que está escrito aqui e pare para pensar e analisar. Você é filho, você é filha de Deus. Portanto, ative a sua identidade de filho e não deixe ninguém colocar você em dúvida. Porque o inimigo gosta de colocar a gente em dúvida, assim como ele quis colocar Jesus em dúvida. Se você é o filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Então veja, e Jesus se defendendo com a palavra, nos ensina que nós podemos também vencer o inimigo com a palavra. Por isso a importância do conhecimento, a importância de nós lermos cada vez mais a Bíblia e meditarmos sobre ela e pedir cada vez mais sabedoria ao Senhor, para que Ele nos envie sabedoria, para que a gente possa cada vez mais sermos seus filhos e ativarmos a nossa identidade de filhos, governantes, sábios, reinantes, um vivendo em harmonia com o outro, sabendo liderar sobre a nossa família, aonde a gente quer que a gente trabalhe, no nosso trabalho, né? Aonde a gente for, que a gente leve essa luz, que a gente leve essa transformação para as pessoas, que a gente leve o verdadeiro Deus que nos transforma de dentro para fora, né? Que nós sejamos, então, esses governantes maravilhosos e que um dia nós possamos gozar das alegrias eternas. Beijo no coração, fica com Deus.